Para nós começarmos, dito dali, este é o mês da paz e da reconciliação nacional. Como é que caracteriza este mês, 22 anos depois de alcançada a paz e a reconciliação nacional? Enquanto jovem, não é? Uma visão juvenil, nós esperamos. Bem, enquanto jovem eu não me revejo na data que tinha sido institucionalizada pela JMPLA, em homenagem ao seu patrono, que hoje é... Estamos a falar ainda da paz, certo. não do dia do mês da juventude. Bem, desculpa, para dizer que estamos há 22 anos, não é, do calar das armas. O que se esperava é que tivéssemos uma reconciliação nacional de fato, que os espíritos e os corações dos angolanos se reencontrassem. Infelizmente, temos uma reconciliação nacional de conveniência, não é? Temos uma paz que não é paz, né? Uma paz do calar das armas, mas o angolano continua em guerra, né? Continua em guerra porque a paz pressupõe a estabilidade econômica, a estabilidade financeira, política, militar, e pressupõem também comida à mesa do angolano. Dito dali, queira perdoar-nos, nós temos já a presença online do jurista Higino Kambanda, a quem também nós aproveitamos para saudar. Muito boa tarde e seja bem-vindo ao Debate Essencial. Muito boa tarde, Edno Pimentel. Sou Higino Kambanda. É a minha primeira aparição nos estúdios da Rádio Essencial. Em função da distância, não consegui estar ali convosco presencialmente, mas auguro um bom debate e uma oportunidade para pensarmos o país numa perspectiva de crescimento e desenvolvimento das consciências jovens e não só. Pois bem, nós agradecemos. O que nós vamos pedir, se possível, claro, é que esteja no local em silêncio, porque ouvimos ali um ruídozinho, isso pode criar alguma interferência aqui na nossa conversa. Se puder, quando possível, por favor, se mantenha no local em silêncio. Pois vamos então aqui novamente aos estúdios continuar a ouvir o que pensa dito dali sobre o mês da paz. Dizia eu que feliz ou infelizmente estamos diante do calar das armas, mas o angolano continua em guerra constante, porque a estabilidade da paz pressupõe a estabilidade econômica financeira, pressupõe a estabilidade política, militar, não é? E a estabilidade no âmbito da comida à mesa do angolano. Envolvido estes 22 anos do calar das armas, o que esperávamos é que os angolanos fossem se reconciliar de fato, que tivéssemos assistido progressos, né, significativos. No entanto, o que temos estado a constatar é que nós não estamos reconciliados, porque ainda existem desconfianças, né, de um ao outro. O MPLA e a UNITA não se entendem até hoje. Militantes do MPLA e da UNITA não cruzam, só cruzam para fazerem fotografia, para passar à opinião pública, criar uma reconciliação de fato. Mas acha que no parlamento podem fingir que são colegas. É difícil vermos deputados do MPLA a se sentarem do lado da UNITA, assim vice-versa. Mas é comum, né? Em todos os parlamentos normalmente é assim que se sentam. Permita mais uma vez, eu peço perdão, para informar aqui os nossos ouvintes que também já está no estúdio Zola Álvaro, que também é ativista. Desde já, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Okay, obrigado. Boa tarde a todos, colega do painel ali, caros jornalistas e caros ouvintes. Pois bem, nós dizíamos que, na verdade, os grupos parlamentares se sentam conforme entendem que assim seja, não é? Sim, senhora, mas naquele período de intervalo é normal que os do MPLA saiam da sua bancada para a bancada da UNITA. Mas o que entende é que a paz e a reconciliação nacional passa necessariamente apenas pela UNITA e pelo MPLA? Não, pelo povo angolano. Agora, existe aqui uma particularidade, né?
em que o MPLA e a UNITA são os principais atores, não é, dos conflitos que tivemos no país. Era sensato que se desse continuidade àquilo que o ex-presidente José Eduardo Santos começou, não é, em que a reconciliação nacional não foi de fato, não é, mas já se deu um bom passo. O atual presidente deveria fazer mais, não fê-lo porque só ele sabe. Não se entende que em pleno mês da paz comemora-se o memorando do Luena, né, que foi subscrito no dia 4 de abril de 2022. Não se nota, 2002, perdão, não se nota em eventos nacionais a presença do líder do maior partido da oposição. Onde é que está a reconciliação nacional? Pois, nós já vamos à sua resposta, vamos também dar aqui a palavra a Higino Kambanda, que nos fala a partir do AMBO. Higino Kambanda, como é que olha o mês da paz e da reconciliação nacional? É, acima de tudo, uma data de reflexão para todos os angolanos. Reflexão no sentido de luzes e no sentido de sombras. Olhar a paz pelos ganhos, não podemos circunscrever a paz unicamente aos prejuízos. Também não podemos circunscrever a paz unicamente às vantagens ou aos ganhos que eventualmente temos. Portanto, eu acredito que houve muitos ganhos nesse longo tempo de paz que estamos a vivenciar, mas também muito se devia fazer. O país está, de certo modo, atrelado a um discurso viva a paz, mas efetivamente não se nota ganhos do ponto de vista prático na vida pessoal dos cidadãos. Quer dizer, do ponto de vista político fez-se alguma coisa em termos de investimentos em infraestruturas, mas do ponto de vista social ficamos um pouquinho aquém das expectativas. Por quê? Porque o angolano grita a paz pela ausência de tiros, mas não consegue chegar em casa e encontrar a tranquilidade necessária para comemorar e dizer que valeu a pena. Portanto, o país ainda está parado, o país está atrasado. Na verdade, muito está a se fazer, mas não corresponde. Se tivermos que pensar desenvolvimento versus tempo, penso que temos tempo suficiente para se fazer mais. Eu acredito que essa paz que temos, como se definiu na antiguidade, a paz como tranquilidade na ordem, nós não temos essa tranquilidade na ordem. Nós temos apenas... Já não temos guerra, já não há tiros. Aliás, os angolanos cumprem aquilo que foi, se podemos dizer, a palavra de ordem de José Eduardo dos Santos, nem mais um tiro. O que é que estará a faltar, apesar dos ganhos que diz que o país conseguiu observar? Não, acima de tudo é uma política que coloca o cidadão no centro das atenções. Nós temos uma política voltada para o betão e voltada para o marketing político em termos de inaugurações. Nós não temos uma política que satisfaça verdadeiramente as pessoas, que o cidadão se reveja e diz que estou num país que tem paz há muito tempo, por isso estou feliz. Nós não temos felicidade, não há uma paz que gere felicidade. E isso deve-se muito ao facto de que o cidadão não é ainda o centro das atenções de quem governa. Saímos à rua e notamos muita marginalização social, crianças pequenas sem o devido atendimento, depois a fome ainda graça no território nacional, a desgraça é visível. Portanto, eu penso que precisamos recolocar o cidadão nas prioridades, meter o cidadão no centro do discurso político, olhar para as melhorias das condições de vida das pessoas, no sentido de que alargar os horizontes. Nós não podemos continuar num país em que os sindicatos sejam marginalizados como se faz. Não podemos continuar num país em que, havendo greve, não há um discurso claro e não há um encontro pacífico. Há uma espécie de luta antagônica entre quem governa e quem é governado. Pois bem, penso que... vamos voltar para si, Higino Kambanda. Certo. Vamos também dar aqui as palavras iniciais a Zola Álvaro. Zola Álvaro também tem a mesma visão que tem dito dali e Higino Kambanda. Apesar da paz e da reconciliação nacional, os angolanos não são felizes? Bom, acho que, de alguma forma, a impressão que temos sobre a paz acaba
quanto mais os anos vão passando, acabamos de alguma forma agregiando consensos nas nossas apreciações sobre a paz. É importante refletirmos um pouco do conceito da própria paz, o que nós, enquanto angolanos, assumimos como compromisso para a efetivação da paz. A paz ela não é, na verdade, o resultado de um discurso político ou de satisfação das vontades dos partidos políticos. Ela deve ser um pacto coletivo. Os angolanos precisam sentir, mais do que a ideia que se construiu do calar das armas, devem sentir através, ou seja, o caminho que se faz para o escalar das armas, como efetivamente um passo para se conseguir outros elementos que são necessários para termos, de facto, a paz. A questão da paz também pode estar atrelada pela questão da segurança nacional. Mas a questão da segurança nacional, ela passa essencialmente pela felicidade das pessoas, como as pessoas estão felizes, tanto no ponto de vista material como no ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, ela pode passar efetivamente para a questão do que chamamos do processo de reconciliação nacional, como as pessoas estão de facto reconciliadas. E no ponto de vista material, ela vai passar necessariamente para a realização econômica, social das pessoas. Mas não vê essa reconciliação nacional? Não, de facto não vem. Primeiro, nós não podemos privatizar a ideia de reconciliação nacional. O processo de reconciliação nacional não pode ser sequestrado pelos partidos políticos. O processo de reconciliação nacional tem de ser celebrado, de facto, por todos e todas. Por que eu faço essa chamada de atenção? De uma parte, na discussão sobre a reconciliação nacional, temos a UNITA, que de alguma forma vem reivindicando e aproveita todos os espaços possíveis para fazer valer a sua voz, e do outro lado também temos o MPLA, só que a diferença entre a UNITA e o MPLA é que o MPLA formou o governo e a UNITA lidera a oposição, e o MPLA tem um conjunto de plataformas que de alguma forma agudizam a sua ideia de forma mais elevada para a efetivação do seu projeto de paz. O que temos aqui é celebrar uma ideia de que as pessoas que foram efetivamente afetadas pelo processo de paz, quando falo das pessoas afetadas, eu falo de quem perdeu um parente no período de guerra, no período de conflito armado, de quem perdeu um parente, um amigo, um pai, e não só, devia se sentir incluído nesse processo, porque se essas pessoas perderam um ente nesse processo de guerra, ou perderam pelas forças da UNITA, ou perderam pela força do MPLA. E quando construímos o processo de reconciliação, sem levar em conta essas pessoas, nós estamos de alguma forma olhando só para os sentimentos das pessoas do MPLA e das pessoas da UNITA. E temos outras pessoas que não são incluídas nesse processo. E o exemplo mais prático disso é a Constituição do Civicop. É isso, né? A Constituição do Civicop. Nós temos o Civicop como um projeto fracassado, acabado do jeito que acabou, porque efetivamente... Na verdade não acabou, continua. Não, eu falo, acabar no ponto de vista... A menos que esteja a referir a saída da UNITA. Não. Aquilo acabou antes de ter começado. Estamos a falar no ponto de vista material da coisa. O espírito que devia conduzir a comissão, de facto, deixou de existir muito antes de terem começado os trabalhos. Por quê? Porque nós temos uma mania de constituir as comissões em Angola e montar as instituições através do arrasto da composição parlamentar dentro dessas instituições, como se o país pertencesse simplesmente à UNITA e ao MPLA. Há outras pessoas, há outros entes, há outros movimentos, há outras partes que existem muito além do MPLA. Então, além do MPLA e a UNITA, a chamada de atenção aqui é que as pessoas sejam efetivamente incluídas no processo da reconciliação nacional. E como é que isso, dito dali, como é que isso seria possível? Como é que se chegaria a um ponto em que, de facto, todos os angolanos, não apenas a UNITA, o MPLA e os outros intervenientes políticos, poderiam fazer para que todos os angolanos pudessem ser integrados nesse processo de paz e reconciliação nacional? Bem, eu penso que isso poderá passar pela despartidarização das instituições. A partir do momento que quem estiver a governar tomar uma iniciativa de dizer, olha, aqui não importa se o gato é preto ou vermelho, o que importa é que desenvolvamos todos o país. Aí sim, estaremos a dar um passo decisivo para a reconciliação nacional de fato. Hoje, por exemplo, eu digo que os angolanos, na sua maioria, pode ser paradoxo, né? Estão reconciliados. Os que não estão reconciliados são aqueles que têm interesses políticos. No entanto, porque convém a quem governa dividir os angolanos para melhor conquistar. No entanto, é comum, quando você se posiciona contra o regime, estar se logo associado a um partido político. E se o meu posicionamento, por exemplo, fosse encarado como um posicionamento normal de um cidadão inquieto, insatisfeito, não é? Seria bom. Mas não é o seu caso, por exemplo? Bem, o meu caso, eu acho que
as pessoas podem estar É tido como revu, não está ligado a nenhuma formação política? Eu não estou ligado a nenhuma formação política, né? Mas, claro, eu me posiciono, né? Como me posicionei em 2022. Apelei os angolanos que direcionassem o voto à Frente Patriótica Unida. É muito normal que isso aconteça em democracia. No entanto, os angolanos, de forma geral, estão reconciliados. Eu vou à sua casa, por exemplo, não há nenhum problema, você me dá de comer, pode me pôr a dormir em sua casa. E assim nas aldeias também acontece o mesmo. O problema é que o MPLA e a UNITA não andam reconciliados de fato. Há uma reconciliação de fachada. Nas Forças Armadas também há uma aparente reconciliação. E eles têm estado a fazer um exercício muito bom para que o país se encontre onde está. Mas nós precisamos evoluir. O que é que acontece? O MPLA anda com medo. Aquilo que tem feito a UNITA, os angolanos, acha que se largar o poder, por exemplo, também a UNITA poderá se vingar do MPLA. Então é necessário que a própria UNITA passe uma mensagem de estabilidade, de segurança. Mas a UNITA não tem estado a fazer isso? Não sei se tem estado a fazer isso. Em 2022, na véspera das eleições, a UNITA não fez isso? Fez, mas eu acho que fez pouco. Passou essa mensagem, eu lembro-me na FIUDA, em que o presidente da UNITA foi muito peremptório em dizer ao presidente da República que ele estava disposto a salvaguardar a vida dele, os interesses de muita gente do MPLA, que não haverá aqui revanchismo, perseguição. Eu sou dessa opinião. O que essa gente roubou, tirou, que vão embora. Deixem o poder, vamos reconstruir de fato essa Angola. Ninguém precisa prendê-los, ninguém precisa matá-los, porque isso só vai nos atrasar. Vejam onde estamos a passear pelo facto do presidente da República, o João Lourenço, ter adotado a estratégia de perseguir o seu antecessor e os seus filhos. Veja onde está o país. Será que foi uma boa estratégia de fazer o que ele fez? Fica aqui a pergunta no ar, vamos novamente até o AMBO, onde está Higino Kambanda. Higino, como é que olha, que caminhos é que podem ou devem ser seguidos para que se alcance de uma vez por todas a verdadeira paz e reconciliação nacional que, do seu ponto de vista, ainda não existe? Eu acho que a relação que existe do ponto de vista político entre o MPLA e a UNITA, podíamos fazer uma analogia com uma relação vamos lá dizer, do cão e o gato, ou do gato e o rato. É uma perseguição constante e é uma oposição frenética que dificilmente deixaria, vamos lá dizer, deixaria o MPLA confortável em largar o poder para entregar nas mãos da UNITA. E por essa razão eu acredito que esteve bem o jovem Luiz ao configurar uma terceira força, ou os jovens que assim pensam, porque há necessidade, na verdade, de distribuição de papéis e entrada de novos atores políticos no cenário angolano, porque o país está como que uma fatia de bolo, né? Está a ser ameaçada a divisão entre MPLA e UNITA. Não se vislumbra alternativas para a juventude. E quem mais sofre com isso são os jovens. A nova geração, por exemplo, de 2000 para cá, muitos deles não presenciaram, assim, com a mesma energia, o conflito político armado. E hoje são eles que estão a sofrer na pele as consequências dessa desgovernação e desse receio, dessa luta titânica entre MPLA e UNITA, quem vai e quem não vai. Portanto, eu penso que o país deve se abrir e a abertura de novos atores políticos implica também ouvir mais as vozes da sociedade civil, a sociedade civil que se queira organizada, como as igrejas, a SEAST, emite aí os seus comunicados, o SICA, outras instituições. Penso que esses atores devem todos entrar no sentido de garantir essa reconciliação efetiva. Porque o tempo que o MPLA teve no poder e gera na consciência dos partidos da oposição de que um dia chegará a nossa vez. E, portanto, esse chegará a nossa vez pode, de certo modo, para alguns, ser entendido como uma oportunidade para fazer melhor, mas para outros como desforra, de que nunca comemos, portanto, é a nossa vez de comer. E qual é o seu ponto de vista? Qual seria a perspectiva? Eu penso que não se dá uma resposta definitiva em relação a esse assunto, mas é um caminho tenebroso.
é um caminho tenebroso, com luzes e sombras, porque sem outros atores políticos, sem a possibilidade de novas vozes se afirmarem no cenário, eu penso que seria de facto triste para a realidade política angolana. Por quê? Porque veríamos de algum lado alguns que durante muito tempo estavam no poder a serem marginalizados como marginalizaram os outros, e os outros acreditaram que um dia dissemos que chegaríamos e chegamos, agora é a nossa vez de mandar. Portanto, isso deve ser bem pensado. A ideia de alternância não pode ser apenas uma perspectiva de ambição política, deve ser um discurso pensado harmonicamente, com mais vozes e no sentido de permitir a entrada de novos atores em cena para que efetivamente a ideia de reconciliação se efetive. Porque uma luta... essa ideia de alternância com essa perspectiva, não vê essa ideia de alternância na perspectiva que apresenta nos partidos políticos existentes, para além do MPLA, certamente, que está no poder. Não, por quê? Porque os outros têm pouca força. Os outros têm pouca força e essa pouca força está a dar maior força nas abstenções. Se reparares no quadro político passado, há uma espécie de indiferentismo político em Angola. Quer dizer, as pessoas têm desencanto em entrar na vida política porque acham que isso não realiza e não promove. É apenas luta de alguns que se querem perpetuar ali e há pouco espaço para novos atores. Portanto, eu acredito que o debate tem que ser mais elástico e a perspectiva de ambição de que, como disse outro deputado, que o cenário político está controlado, ocupado por duas forças. Penso que o quadro das abstenções das eleições passadas permite que novos atores comecem a sonhar e a desenhar Angola numa perspectiva de crescimento e numa perspectiva de promoção social. Por quê? Porque a política em Angola está, de certo modo, corrompida. A política em Angola está corrompida pelo facto de não se ter uma visão efetiva do homem angolano. O homem angolano não se definiu. Não temos valores éticos devidamente firmados, não temos uma consciência cívica devidamente afirmada e, portanto, a ideia de alcance do poder é uma ideia, sobretudo, de dominação. É uma ideia de dominação dos mais fortes pelos mais fracos. Não se vê, de facto, um pensamento assim, de pensar país. Não se consegue encontrar em projetos políticos uma ideia de pensar país, de afirmação do angolano, como se pode desenhar. Então, novos atores políticos são necessários, novos engenheiros sociais são necessários, é preciso abrirmos os horizontes, não apenas descriminalizarmos e não apenas promovermos as pessoas em função da militância partidária, mas valorizar a meritocracia. Já voltamos assim daqui a instantes e gostava de partilhar aqui com os convidados que estejam abertos para contribuir ou contrapor a ideia de alguém que então possam assim pretender. Eu iria passar para um outro ponto. Sobre a paz, acho que já falámos o suficiente. Temos aqui mais alguns pontos para nós avaliarmos. Como é o caso, para além de estarmos no mês da paz, que se assinalou no dia 4 de abril, 10 dias depois se vão também assinalar, ou se vai assinalar, o Dia da Juventude. Qual é a vossa visão relativamente a esta data? Eu começo por dito dali que já tinha começado a exatamente, como dizia, que eu não me revejo nessa data, que foi institucionalizada pela JMPLA em homenagem ao seu patrono hoje ainda, porque a data é extremamente partidarizada. Mas na altura nunca houve discussão. Na altura não houve, muitos jovens foram convidados a participar no dia da institucionalização desta data. Bem, se houve um debate em torno disso, eu não tive informações. Não diria debate, mas não foram convidados? Não. A data é extremamente politizada. A JMPLA e o MPLA reivindicam essa data. Então a maioria dos angolanos não se revêem nessa data, até porque não traz nenhum impacto direto na vida dos angolanos. Daí eu escuso-me a aprofundar, né, falar dessa data, o 14 de abril, coisa assim, né? Então é a data da juventude do MPLA que procura impor, né, a sociedade angolana como uma data da juventude, que não é uma data ligada a uma organização juvenil política do MPLA, que é a JMPLA. Simplesmente isso. Mas não poderia, os jovens angolanos não poderiam olhar para essa data como uma forma de unir toda a juventude?
Ou o facto de estar associado, de ser o MPLA a colocar esta data, como diz aqui, afasta obrigatoriamente os outros jovens que não se revêem? Mesmo que fosse o MPLA propor essa data, desde que procurasse uma data de consenso, que não fosse o 14 de abril. Vamos supor, por exemplo, o 11 de novembro de 2020, que foi assassinado o jovem Inocêncio de Mato. Poderíamos institucionalizar essa data. A data em que foi morta a jovem Juliana Cafrico, poderíamos institucionalizar essa data, entre outras datas, e não partidarizar. Por que tem que ser hoje ainda, ou tem que ser, por exemplo, o patrão da Jura, quem? O Samumbuila, coisa assim. Essas são datas partidárias que respeitamos. Agora, temos que encontrar uma outra data para ser comemorada como a data nacional da juventude, e não da forma como foi escolhida essa data, simplesmente para beneficiar uma organização político-partidária. No entanto, os angolanos não se revêem essa data. O que se revêem são os militantes da JMPLA, que procuram, por vezes, convidar uma outra figura para branquear a imagem, passar a ideia que é uma data de consenso, que na verdade é uma data ligada à JMPLA em homenagem ao seu patrônio Oged. E aqui, qual é a sua visão também, Zola Álvaro, sobre o mês da juventude, não é, que vai se assinalar já no dia 14? Eu sou das pessoas mais alérgicas a essa questão das classificações das efemérides. É importante que nós tenhamos consciência de que as datas precisam ser, quer queiramos, quer não, precisam ser consensuais. É importante encontrar pontos de consenso que possam, de alguma forma, categoricamente, unir todos quanto precisarmos ou necessitarmos de incluir num certo processo. A data da juventude é definitivamente uma data definida pelo MPLA. E quando se comemora essa data, ela não é congregadora. A juventude da UNITA fica de parte, da JFNLA fica de parte. E você vê que o debate sobre a data ela começa sempre entre os partidos políticos, porque os partidos políticos, e olharmos também um pouco para a construção da Angola, né, os movimentos de juventude sempre estiveram de alguma forma ligado aos partidos políticos. Então, quando se olha para as datas de comemoração da juventude, primeiro olha-se para as organizações juvenis do MPLA, depois da UNITA e sucessivamente. E depois temos que ver até que nível a JMPLA cooptou algumas organizações juvenis. E podemos olhar para a configuração do próprio Conselho Nacional da Juventude, que é, na verdade, a maior máquina para a mobilização para a festividade da data da juventude. Não é de todo um problema termos uma data de facto, mas a necessidade que se tem sobre isso é que os jovens não se revêem pelas motivações da institucionalização desta data. Precisamos de alguma forma fazer alguma espécie de reparo, sentar novamente. Nós temos problema de sentar em Angola. Se temos um problema, levantamos o tapete e jogamos todo o problema de baixo, não é como se não de existisse. sentar, aqui senta-se muito e fala-se muito. Não, mas há também o que eu falo de sentar não é me levar para ir ouvir e legitimar. Okay. Quando eu falo de sentar é criar um espaço onde todos nós possamos participar e sejamos ouvidos e consigamos de facto exprimir os nossos sentimentos, a nossa fala. É isso que precisamos ter aqui, um espaço de diálogo funcional. Temos que ter um espaço de concertação em que a gente discuta isso. Nós não temos. Depois daqui, eu quando falar com alguém lá fora sobre a data, a primeira coisa que me vão dizer, você é Revu, você é da UNITA, eu quando for discutir com a UNITA, não, precisamos só consertar, discutir. Nós temos que acabar com esse debate. É cimentar as ideias fundamentais, encontramos uma data consensual e comemoramos para todos os Mas dito dali, propõe, por exemplo, a data em que Juliana Cafrique morreu, ou então o jovem Inocêncio de Matos. Essas datas, pelas circunstâncias em que essas pessoas morreram, acha mesmo que seria uma data comemorada com alegria, pelo menos aquela que se espera que os jovens possam comemorar? Sim, porque são pessoas que se levantaram para lutar por justiça social, que se levantaram para repudiar a fome, a pobreza, a miséria em Angola e lutar pela liberdade. Então, se hoje ainda ontem saiu para se levantar contra o regime de Salazar, a colonização, sim, o regime colonial, não é? Porque eu tinha um sentimento de ter uma Angola livre e independente. Daí o MPLA entendeu que tinha que homenageá-lo. Então, por isso, o patrono da juventude da UNITA também teve o mesmo sentimento, lutar por uma Angola democrática. Então, por que não podemos fazer, não é, o mesmo, homenagear a Juliana Cafrique, Inocêncio do Mato,
entre outras pessoas, quer anônimas. Nas mãos de quem é que morreram essas pessoas? Nas mãos do regime. Pois, e acredita que haveria essa abertura para... Aí onde está a questão da reconciliação nacional e o sentido de Estado. Então, não seria, e eu vou já levar essa conversa aqui para o Higino Kambanda, partilha da ideia de que a data da juventude poderia ser, por exemplo, trazida em homenagem a essas pessoas que estão aqui a ser levantadas por Dito Dali e Isola Álvaro, não é? Consegue ouvir-nos, Higino? Higino, consegue ouvir-nos? Tem de abrir o microfone. Consigo ouvir. Mas certo, nós não tinha o microfone fechado. Certo. Eu penso que, apesar de serem factos isolados, o contexto em que elas morreram também não é, vamos lá dizer, não é desprezível, né? É um contexto de luta e afirmação e, sobretudo, de uma causa nobre. Eu penso que eles lutaram, no fundo, para a afirmação daquilo que são os seus direitos fundamentais. Portanto, alguns em manifestações, outros baleados pela polícia. Portanto, são acontecimentos, apesar de isolados, ficaríamos numa situação contraditória se optamos por Julianos ou então se optamos pelos jovens. Mas eu penso que isso tudo deve nos nortear a buscar a ideia fundamental das datas. Mais do que dizer que o dia é esse, eu penso que é muito isolado dizer isso, é fundamental buscarmos datas que sejam, na verdade, consensuais. Por quê? Porque as datas que façam menção, que sejam integradoras a toda a sociedade angolana, não podem ser impostas unilateralmente. É muito bom que as forças vivas da sociedade possam efetivamente se rever nelas. Isso é difícil, porque é difícil encontrar também um acontecimento histórico que seja completamente universal. Todo acontecimento histórico tem que ser... Faz sentido, temos que sentar, né, para discutirmos e encontrar uma data de consenso. Sim, na verdade, essa discussão não se nega e não se retira o brilhantismo da ideia. No entanto, o que eu quero enaltecer é, sobretudo, o valor dos acontecimentos. Buscar em cada acontecimento um fator de unidade e não um fator de exclusividade de alas, no sentido de que não, essa data é pensada pelo MPLA, portanto, vai ser universalizada a todo o território nacional. Ou Gino, então, olhando para o nosso contexto político, acredita que isso venha acontecer um dia? Haver uma alteração desta data que deveria ser comemorada por todos os jovens? O debate aqui quem fala da data para a juventude também pode falar do problema dos heróis nacionais. E isso é possível. A história tem os seus saltos e tem as suas surpresas. Portanto, também para os heróis nacionais pode-se repensar. Amanhã pode-se dizer que não vamos unicamente circunscrever a Agostinho Neto, vamos permitir que Olden Roberto, que Jonas Savimbi apareçam como representação da história angolana. Portanto, a história não se pode negar, não se pode escamotear. A história tem a sua força e é muito bom que as forças vivas da sociedade consigam valorizar os acontecimentos. Eles se afirmam por si só e não se apagam. Portanto, seria muito importante que esses debates existissem, mas é um caminho espinhoso e tortuoso por conta do regime, por conta do cenário político em que se entende, e pela força que o MPLA tem na estrutura social angolana, se entende que tudo aquilo que é pensado a nível do partido, os cidadãos têm necessariamente de acatar. Falo de cidadãos, sobretudo os funcionários públicos, em função da situação de subordinação que têm com as lideranças que pertencem às fileiras do partido. Portanto, há um longo caminho nesse sentido. Portanto, o ideal é esse, é que sentemos à mesma mesa e se fixe uma ideia que se universalize. Mas, como se sabe, entre o ideal e o real há uma distância, e garantir essa unidade é preciso um longo caminho. Pois bem, importa referir aqui, ouvindo a Rádio Essencial, que para além desses jovens que estão presentes aqui, Dito Dali, Isola Álvaro e Higino Kambanda, nós também fizemos esforços para termos cá jovens do MPLA, da UNITA, e também, aliás, já dissemos aqui que, inclusivamente no banner, temos
a presença de Mfuque Muzema, mas que infelizmente se mostraram indisponíveis. Vamos então continuar. Como é que olha para a participação da juventude ou dos jovens na vida política em Angola? São tidos e achados os jovens? Bem, fazendo recurso à nossa Constituição, no artigo 52, como é que faz referência sobre a participação dos jovens na vida política ou pública. No passado, os jovens não estavam interessados em participar ativamente na vida política por conta do nosso sistema político, por conta do sistema de ensino, a ausência de informação. Hoje, os jovens já têm maior interesse em participar na vida pública ou política, não é? Porque a participação da vida pública do jovem, ela não subscreve apenas estando nos partidos políticos. Eles participam, os jovens, de várias formas, quer estando nas igrejas, nas organizações não governamentais, dos partidos políticos, etc, etc. Então, hoje, não é, tem havido um aumento exponencial do ponto de vista da consciência dos jovens, vão percebendo que se não participarem ativamente na vida política, correm o risco de verem o seu futuro atirado na sarjeta, correm o risco de serem governados por pessoas inaptas, não é? Hoje, podemos dizer que há o maior interesse do jovem participar na vida política e está a ser interessante. E Zola Álvaro, vê a abertura da participação dos jovens na vida? A primeira coisa que nós temos que assumir, não se pode passar um evangelho de que a política é um espaço de realização material das pessoas. E nós não podemos banalizar o espaço político, de facto, e deixar que pessoas se infiltrem no espaço político. Mas é o que tem estado a acontecer? Isso é consequência, tem-se tido a prática na perspectiva de cooptação. O que o governo tem feito, o MPLA especificamente tem feito, é olhar para potenciais jovens e cooptá-los, e instrumentalizá-los. Ou se esses jovens, de facto, se deixam instrumentalizar, que são, na verdade, uma cópia fiel do modelo ideal de manutenção do poder e da governação nesses moldes operantes. Por outra, temos que assumir também, assim como o MPLA tem cooptado, a UNITA também tem sido um partido que tem a prática de cooptação. Nós temos agora, embora que isso se assuma em perspectivas diferentes. Claro, o MPLA governa, faz de uma forma. A UNITA, que não governa, enquanto lidera a oposição, também faz de outra forma. Isso não é preocupação. E em democracia é tolerável. É normal que isso aconteça. Mas a minha preocupação é como os jovens, de facto, assumem um compromisso para a realização da vontade dos angolanos. O que se não está a fazer dentro do panorama político doméstico, nós temos que, de alguma forma, melhorar. Mais do que melhorar, é fazer um conjunto de esforços de que possamos introduzir, no modo de fazer política no espaço doméstico, uma nova visão, uma nova forma de atuar. Tem um artigo recentemente de um professor em Moçambique, eu não consigo citá-lo com precisão, que ele questiona, de facto, a questão da ascensão da juventude na política, tanto em Moçambique como em Angola. O Elise não. É um professor, acho que é da Universidade de Eduardo Mondlane, mas o Elise tem um artigo nessa linha. A preocupação, de facto, da discussão nesse artigo é os jovens chegam no espaço político com uma ideia de melhorar, de criar mudanças de facto. E quando chegam dentro desse lugar, esse lugar produz benesses, dá acomodação, não neguemos isso, de facto. Só que quando tu vais com um projeto de mudança e sabes que o projeto implementado para a mudança desse espaço pode ser consequência da não realização futuramente. Porque temos uma situação, o doutor Status Quo oferece um conjunto de garantias para a realização material. E as pessoas, quando chegam nesse lugar, sabem que a mudança desse lugar pode, de alguma forma, colocar em causa o que esse lugar oferece na situação que se encontra. Então, a nossa preocupação é que tenhamos jovens, de facto, comprometidos, que chegando nesses espaços, consigam, de alguma forma, influenciar mudanças. A princípio, é isso que conseguimos, é isso que queremos que aconteça. Por outra, é importante que se entenda que a participação na vida política não é um problema também. E que
que as pessoas não podem estar a ser rotuladas sequencialmente como é que é? Pessoas com intenção de subverter a ordem pública porque assumem uma posição. De facto, Angola é parte e ratificou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala essencialmente, tanto a Carta Africana do Direito dos Homens e dos Povos, ela fala essencialmente dos direitos civis e políticos. E nós temos que entender que as pessoas têm de forma imperiosa participarem na vida política. Direito a opinar, direito a abrir partido político, a participar, inclusive a candidaturas independentes. Não podemos, de alguma forma, sequer temos que incentivar. É importante que façamos isso. Algo que para já a Constituição não permite. Claro. Vamos novamente ao Uambo. Diz aqui Higino Kambanda que a ascensão muitas vezes da juventude a determinados cargos políticos ou partidos políticos visa, em alguns casos, a realização material das pessoas. Há esse risco, vê esta situação ocorrer, receia ser rotulado com a intenção que tem de também formar uma terceira via política, ou partidária, digo. Parece que Higino tem novamente o microfone desligado. As pessoas são livres de pensar o que bem entender, mas nós partimos sempre da ideia segundo a qual o poder, como instrumento regulamentar da comunidade, nunca deve ser usado como propriedade pessoal. A missão do poder é de fazer reinar a justiça. Portanto, a existência de novas forças e com a crise de valores que existe em Angola, eu penso que pode, de certo modo, dar aso a esse tipo de pensamento, né? Vamos entender que não, a pessoa está a filiar-se aí para ganhos pessoais em virtude da consciência materialista que impera no nosso país. Em Angola vive-se uma crise de valores muito tremenda, quer dizer, as pessoas relativizam, materializam e o ganho pessoal está acima de qualquer causa. Mas nós acreditamos nos valores nobres e dizia o presidente Luís de Castro que as pessoas não podem olhar para o espaço político como oportunidade para se enriquecer. As pessoas devem, se quiserem enriquecer, devem ir para um empresariado ou para o empreendedorismo. O que é que o Higino vê no nosso contexto? Não, no nosso contexto é que as fileiras político-partidárias enchem em função das promoções e dos tachos. Quando falo de tachos, estamos a falar o pensamento de chegar em lugares cimeiros com pouco trabalho e ter grandes ganhos. Mas portanto, esse tipo de coisa com disse olá, Álvaro. Esse pensamento existe, mas deve ser repensado e nós não pugnamos nessa perspectiva. Pelo menos não faz parte do meu universo de valores a possibilidade de não me habituar ao sacrifício. Quem conhece o interior do país sabe o quanto esforço se leva para se conseguir ter uma formação superior em Angola, quanto trabalho isso envolve e com as dificuldades de empregos bons em Angola é muito difícil ascender. Portanto, as pessoas estão habituadas ao sacrifício e nós temos essa marca. Sabemos que o verdadeiro caminho para o sucesso é o trabalho. E esse trabalho é o trabalho honesto, é o trabalho que dignifica, é o trabalho honrado, é o trabalho pensado numa perspectiva não de ganhos no sentido materialista, mas de afirmação dos valores e de possibilidade de promover a consciência cívica e patriótica. Porque nós acreditamos que quem está numa posição de vantagem deve ter a sua posição para dar oportunidade a novos jovens, a fim de atrair perfis de liderança, perfis de inspiração, personalidades capazes de incentivarem valores. Portanto, em Angola, vamos pelas redes sociais, vemos que quase tudo cai ao descrédito. As pessoas deixaram de ter o benefício da dúvida para o lado positivo. E em quase tudo querem descredibilizar, querem dizer que não, é mais um, mas esse tipo de pensamento deve ser repensado, porque isso vai ser repensado pela presença de bons modelos. Quando num país há crise de modelos, o que aparece mais são escândalos de corrupção, é lógico que o pensamento social vai estar voltado nessa direção. Mas se aparecerem bons exemplos, pessoas que, na verdade, bons cidadãos, pessoas que, na verdade, estão comprometidas por uma causa, eu penso que isso pode atrair pessoas honestas, e a honestidade, eu sou jurista, eu penso na tridimensionalidade do direito, facto, norma, valor,
Eu penso na máxima de Ulpianos, no sum quique tribuer, dar a cada um o que é seu. Eu penso no alternum non leder, não prejudicar a ninguém. Portanto, eu tenho a consciência do enaltecimento da consciência cívica e da afirmação dos valores. E eu penso que essa ideia... Muitos políticos e que também, eventualmente, sejam juristas, devem ter o mesmo pensamento que têm. Nós vamos voltar aqui. Dito Dali falava que a nossa... de acordo com aquilo que são os direitos universais, ou seja, a Carta Universal dos Direitos Humanos e também a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, dá conta que é necessária abertura para a participação das pessoas, e aqui em particular dos jovens, na vida política, algo que, decorrente da nossa Constituição, não é possível participação em eleições de forma individual. Como é que se pode alterar o quadro? Uma revisão constitucional seria o caminho para que este desiderato da juventude, de alguns jovens, pudesse ser uma realidade? Bem, primeiro para dizer que em democracia, não é, no âmbito dos direitos que a Constituição confere ao cidadão, não é, que são os direitos políticos e cívicos, é muito normal em democracia que surjam iniciativas partidárias, que surjam partidos políticos. Isso é completamente normal. Agora, não basta só trazer partidos políticos por trazer. É necessário que traga as ideias, não é? Porque temos estado a ouvir que o MPLA e a UNITA já não servem. Algumas pessoas dizem isso. Ok, o que é que você está a trazer de novo? Porque ao dizer que a UNITA e o MPLA não servem, está a dizer que a UNITA é da esquerda, o MPLA é da esquerda, a minha ideologia é essa de direita, ou centro-direita, ou extrema de esquerda, coisa assim, ou extrema de direita. Então é necessário que se traga novas ideias. Também é importante que as pessoas saibam que o mosaico político, é verdade, que é dominado por dois principais partidos políticos. E essa ideia é universal, e é assim... em toda parte do mundo. É assim nos Estados Unidos, existem outros partidos políticos, mas quem domina, não é, a praça política são os republicanos e os democratas. Em Portugal também é o mesmo. Há outros partidos que vão conquistando espaço para chegar ao nível do PSD e do PS. No Brasil é o PSOL, é o PT, é assim em toda parte do mundo. Entanto, mas é necessário que a juventude, não é, que queiram fazer parte da vida política ativa, tragam ideia. Você não vale a pena aparecer e dizer que o fulano não presta, o B não dá, eu é que valho. Não, é necessário que as pessoas se revejam nas suas ideias. O que é que você traz para mudar a vida das pessoas? Porque precisamos discutir, quer do ponto de vista ideológico, assim como do ponto de vista da materialização dos angolanos. Não tem visto, Dito Dali, potencialidade, digo, em jovens para a formação de partidos políticos e poderem também lançar-se ao desafio de governar o país? É assim, eu vou ser honesto, temos que ser mesmo honestos. O novo presidente do Senegal é muito jovem, tem 44 anos. Exatamente. Embora o presidente José Eduardo Santos, quando lá chegou, tinha 37 anos. Sim. É verdade. A realidade do Senegal é diferente da nossa, porque lá permite o surgimento de partidos políticos de pessoas que não têm nenhuma ligação ao regime, não é? Nós aqui em Angola é diferente. Para quem quer ousar trazer uma nova formação política, para ser aceito tem que ter ligações ao regime, para ser um partido com ligações ao sistema. Agora, eu Dito Dali, muito sinceramente, se tivesse que criar um partido político, primeiro ia perguntar ao presidente da República se está em condições de legalizar o meu partido ou não, ao presidente do Tribunal Constitucional. Perguntar se Mas por que o presidente da República? Isso passa pelo Tribunal Constitucional? Ele instrumentaliza os tribunais de Angola não são independentes, não são autônomos nem independentes. As decisões do Tribunal Constitucional são digo, orientadas pelo presidente da República? Pelo presidente da República e pelo Bureau Político do MPLA. Os estatutos do MPLA são claros. Já não me lembro, acho que o artigo 19 ou coisa assim, dos estatutos do MPLA, que diz que o militante do MPLA que for indicado para exercer um cargo político para público tem de obedecer à linha política do partido. Aí onde está o problema. No entanto, eu se tivesse que criar um partido político, primeiro ia perguntar ao presidente da República se está em condições de legalizar o meu partido ou ao presidente do Tribunal Constitucional. Caso não, eu colocaria o povo primeiro à rua. E eu tenho certeza que
caso eu entender criar um partido político, se o presidente não autorizar a subscrição do meu partido, por exemplo, eu colocaria o povo à rua, a juventude à rua. Mas eu não estou interessado fazer o quê? Para pressionar, porque eles têm ideia, com o dito que tem pensamento independente, que não tem nenhuma ligação ao MPLA, não pode ter partido político. Se o dito ter partido político é uma ameaça para eles. Então, o que é que temos que fazer aqui? Eu, dito dali, e outras pessoas, estamos a preparar um movimento político popular. E não será legalizado para ser um partido político, mas é para lutar e tirar o MPLA do poder. Nós acreditamos que vamos tirar o MPLA com essa terceira via. A terceira via não é um partido político de fato, é um movimento político popular que vai promover uma verdadeira revolução no MPLA para tirar no país, para tirar o MPLA do poder. Tem a mesma Isso visão? vai ser um fato. Sola Álvaro, tem a mesma Agora, visão? a criação de partidos políticos, tem muitos partidos políticos. Eu pergunto a Sola Álvaro, tem a mesma visão que tem dito dali? Passaria os jovens que querem formar partidos políticos, devem chegar junto ao Presidente da República e do Tribunal Constitucional para poderem formalizar este sonho? Eu sou jovem e, como vós sabeis, e acredito que os ouvintes também sabem, eu sou ativista cívico e sou ativista também político. É importante entendermos aqui, mais do que ativista cívico e político, eu sou defensor dos direitos humanos também. Eu quero que percebam uma coisa, que há dois caminhos aqui, e que os angolanos têm, de facto, o direito de escolher qual deles será funcional para mudar, de facto, o status quo. O primeiro caminho é criar um partido político, uma instituição política, depois de aprovado do Tribunal Constitucional, tem regras e tem de alguma forma lutar dentro das instituições. Criar um movimento cívico abre um conjunto de nuances, lutar fora do figurino das instituições. E eu acho que é um espaço de manobra para quem quer, de facto, desenvolver suas atividades dentro desse formato. Se tiveres um partido político, você deve, de alguma forma, cumprir as normas. Se tiver assento parlamentar, tens de estar no parlamento. E se fores indicado para uma outra instituição, para estar representada, tu tens de estar dentro dessas instituições. E toda a tua forma de trabalho e atuação tem de ser, de facto, conforme os instrumentos normativos da atuação dos modos operantes dessa instituição. Esse é um modelo de transformação. Está a dizer, por exemplo, que dito dali, com o movimento político popular, não vai ao lado nenhum. Não, é funcional, temos que experimentar, porque, de facto, até agora não Mas tem de ser legalizado. Não precisa não passaria por uma legalização. Não passaria. Não é uma organização política. Não é uma organização porque política. A experiência que temos no país é que, para seres legalizado, tens de pertencer, ou seja, para ser legalizado, você tem de fingir, não é? Fazer uma oposição organizada. Como é que é? Controlada, as instituições disciplinada. Yeah. E deveria ter visto nas palavras do presidente do Brasil quando esteve aqui, disse, olha, temos uma imprensa muito bem comportada. As imprensas exatamente. Incomodam noutros países, assim como os partidos políticos incomodam noutros países. Eu tenho que ser franco que, a nível da efetivação das agendas dos partidos políticos, há uma grande precariedade no cenário político nacional. Os partidos políticos, principalmente os partidos tradicionais, estão cada dia mais menos criativos e cada dia mais com agendas menos cativantes. As pessoas não se sentem mobilizadas de alguma forma. E o processo eleitoral, as últimas eleições, levaram os angolanos a uma ressaca da qual não conseguimos sair até agora. É importante entendermos isso. E reconfigurar esse painel político é, de facto, de vera necessário nesse contexto. E é importante ter atenção também que nós tivemos um nível muito elevado de abstenção, diferente das eleições de 2017. Essa percentagem que ficou para abstenção não vai ser distribuída nas eleições de 2027, nem para a UNITA, nem para o MPLA. Tem que surgir novas forças, novos movimentos que vão conduzir ações que de alguma forma possam acomodar esse percentual da abstenção. Nós não queremos mais que as eleições sejam de fato um elemento para legitimar o poder. É importante conduzir ou desencadear um conjunto de estratégias a nível da atividade, tanto dos movimentos sociais, políticos que surgirem, tanto dos partidos políticos que queiram surgir. É aquilo que o Dito disse. O que é que esses partidos trazem de novo? Tanto na questão do espectro político,
político, uma proposta nova para o sistema político, uma proposta nova para o sistema eleitoral. É importante, de facto, não só trazer isso como moção estratégica, mas é trazer, de facto, estratégia dentro dessa visão que sejam funcional para a alteração dessas questões todas. Deixe-me ir novamente ao Ambo ter com o Higino Kambanda. Higino Kambanda, diz aqui dito dali que... Não foi dito dali. Quem disse que precisa de falar com o Presidente da República foi o dito? Sim. Pois, diz aqui dito dali que para ver um partido político legalizado, caso ele quisesse, tinha de necessariamente falar com o Presidente da República e logo seguir para o Tribunal Constitucional. Tem esta visão? Já falou com o Presidente da República para a formação deste partido político que pretende, ou é uma visão pessimista de dito dali? Tem o microfone desligado. Tem o microfone desligado. Já está ligado, já. Consegue me ouvir? Agora sim. Certo. Essa é uma visão de dito dali. Eu acredito que se o dito dali for ferido, a primeira coisa que fará não é lutar com quem lhe feriu, é se dirigir a uma esquadra. Então, eu acredito que essa ideia de levar a luta às ruas não pode ser tomada ab início, né? No princípio, deve ser tomada a posteriori, no sentido de que o primeiro esforço são os caminhos pelas vias institucionais. Quer dizer, tudo bem que há esse descrédito da justiça angolana, há esse pessimismo na justiça, mas nós acreditamos que o primeiro passo que se deve tomar é essencialmente percorrer os caminhos legais e constitucionais em Angola. Nós não podemos ser os primeiros a pisotear na Constituição quando sonhamos por um Estado democrático e de direito. Portanto, não, a Constituição em circunstância nenhuma lhe proíbe que tu cries um movimento cívico. Exatamente. Pelo contrário, há, de facto, prerrogativas constitucionais que não, lhe permitem um movimento cívico e político. Não, quando falo... Para concorrer ao poder, de facto... Eu gosto de pensar... A ideia não é desacreditar a funcionalidade e a eficácia dos partidos políticos. Claro, para quem quer alcançar o poder, do ponto de vista institucional, precisa criar um partido político. A questão é, e se o partido político não for aprovado, quais são as alternativas? Temos episódio como o do Abel Chivucuvuco, daqui a pouco está a fazer 100 anos, a tentar, de alguma forma, legalizar um partido político. E já sabemos que, em função do teatro que se cria a nível do partido do Tribunal Constitucional, é tudo consequência de decisões políticas. Vamos deixar que... Não, por isso é que eu disse que é uma decisão que deve ser tomada a posterior. Quando eu falo de Constituição, eu não penso unicamente a Constituição em sentido formal. Eu gosto de pensar a Constituição na sua relação com os factos. Por quê? Porque no quadro político angolano, o sistema de repressão que existe quando há movimentos dessa natureza, voltaríamos à questão de Cafrique, voltaríamos à questão do jovem Inocêncio de Matos, voltaríamos à questão de determinadas mortes em função da repressão que as forças policiais normalmente empregam para legitimar o poder. Portanto, eu gosto de pensar a Constituição nessa relação com os factos e não desligar o que efetivamente se vive em Angola. Por quê? Porque se ele sai à rua com esse movimento, sabemos o que pode acontecer, uma certa repressão policial. Portanto, ele tem ainda caminhos por trilhar. Os caminhos por trilhar são esses, que são as vias legais e constitucionais, e só a posterior lançar mão a esse dispositivo como última ratio. Por quê? Porque ditaduras e o autoritarismo gostam de legalidade. Se notar, o apartheid foi legal. Calma, Eugênio, o apartheid foi legal. A colonização foi legal. No entanto, todo o instrumento o ditador usa para servir é o legalismo. No entanto, a tua crença vai pela criação de partido político. Hoje, a visão dos jovens entende que a criação de partido político, no atual contexto, não é a solução. Está entendendo? Nós temos que trazer um movimento político popular que vai desencadear aqui uma verdadeira revolução. Não, pode ser solução, partido político. Sim, pode ser solução, porque não se pode descredibilizar essa iniciativa, porque ainda há muitos jovens com ideias. O que estamos a dizer agora é que se o MPLA autorizar a legalização do teu partido político, é porque você ou trabalhas com o gabinete de ação psicológica, está ao serviço do regime,
Fora disso, o teu partido não será legalizado, por mais crença coloque nas nossas instituições. Não necessariamente. Não necessariamente, Dito. Não necessariamente, porque eu penso que essa postura do Dito é muito radical. Não me alinho, é realista. não me deito nessa esteira. Nós estamos a dizer, existem pessoas que já tentaram. Está aí ele fez referência ao doutor Abelho, sim, com todo o capital político que tem, um animal político fora de série, um homem que traz ideias, com uma retórica acima da média, não está a ter espaço, não está a ser reconhecido. Sim, mas a iniciativa não podemos destruir as iniciativas por causa do insucesso de uma pessoa. Eu penso que há aberturas e há iniciativas que devem ser encorajadas lá onde existirem, né? Quem tiver iniciativa de abrir e achar que o caminho a percorrer é difícil, mas está disposto a percorrer por essa via, tem toda a legitimidade de desencadear esses mecanismos. Eu creio que tal como pensas nesse movimento popular de luta nas ruas, eu penso que também há essa quem tem a coragem de começar a luta pelas instituições não pode, de certo modo, ser conotado negativamente como se tivesse filiado. Porque há outras forças que foram aparecendo, tudo bem que não tem o mesmo peso político no xadrez político angolano, mas existem. Portanto, a crença, aqui é preciso uma dose de otimismo e uma dose de esperança. Porque se não tivéssemos esperança também na legalização, quase que ficamos todos que para Angola então está entregue e não temos horizontes. Eu penso que devemos vislumbrar os horizontes lá onde houver, e devemos encorajar essas pessoas que têm essa iniciativa, entender, ouvi-los na honestidade dos seus projetos de sociedade, porque os partidos políticos concorrem em torno de um projeto de sociedade, ouvir esse projeto, o que é que pensam para Angola, como é que estão desenhados, quais são as esperanças e aspirações, e onde eles tiverem que convencer, podem não convencer o Dito dali, mas podem convencer outros milhões de angolanos a abraçarem essas fileiras, e eu penso que é possível. Eu penso que o discurso político pode ser feito, pode-se desencadear esse mecanismo de ação popular, na medida em que, pelo esse movimento que o Dito apregoa, mas também não podemos dizer que essa é a única saída. Nós estamos aqui num labirinto onde não há portas possíveis de serem abertas. Eu penso que há... Acredita que tem a mesma visão que Dito dali tem? Não, a juventude está saturada e precisa de sair à rua? Não, e eu vou dizer uma coisa. Parece que estamos a ser forçados para isso. Nem parece, estamos. A forma como o governo vai atuando vai apertando e asfixiando cada vez mais a vontade das pessoas interagirem com o poder. Além de que não existe um espaço, de facto, de interação com o poder. E todos os dias, as medidas a nível das políticas públicas, de como elas não são efetivadas de facto, parece ser um sinal, uma mensagem visível do regime para provocar as pessoas. É importante entender os sinais. Depois, os partidos políticos que vão surgindo e os movimentos políticos que vão surgindo são necessários. Podem ser uma via alternativa dos jovens encontrarem espaços para se expressar. Não existem mais espaços em Angola para diálogo, de fato. Os últimos espaços que restavam aos angolanos era a rua. E hoje foi, de alguma forma, asfixiado. Foi asfixiado de que maneira? Que já não tens registro de manifestação no país. Isso é um fato. Mas não há registro de manifestação, por quê? Por quê? Porque há, de facto, um elemento de opressão muito grande. Primeiro, a administração não responde e ela tem obrigatoriedade de responder em 24 horas, segundo a lei, porque tem de ser comunicada a administração ao governo provincial por efeito. Se comunicas à administração, não recebes uma ligação da administração, é a polícia que te vai ligar de seguida, para de alguma forma coordenar a linha de mobilidade dos manifestantes. Tem umas até que vão te ligar em outras pessoas estranhas para te ameaçar que a manifestação não vai sair. E quando tu saíres, porque, aliás, a Constituição é clara, a manifestação não carece de autorização, de aviso prévio, para uma questão de coordenação, são procedimentos administrativos. Isso não acontece. Quando vais para o teu ponto de início da manifestação, o que vai ocorrer, no mínimo, nas primeiras horas, a polícia vai estar lá, vai fazer fotografia, só para legitimar. Estiveram aqui. Depois de uma hora de fotografia, antes mesmo de começarem a marcha, começa a dispersão. A polícia procura sempre um elemento para justificar as suas ações. E os modos operantes e a atuação e a relação entre a polícia e os cidadãos são, de facto, desproporcional, porque a polícia tem um conjunto de dispositivos letais que não se justificam, porque a Constituição fala da a presença da polícia em protestos públicos é para assegurar, não é para intimidar ou ameaçar. É de segurança, só é esse elemento. Mas como perguntava, de facto,
A questão de saturação é uma questão que se sente. É quando o presidente diz estamos a ter um nível muito grande de empregabilidade. Mas quando tu vais para a rua, as pessoas dizem não estamos desempregadas. Isso se sente. Números são questões que se sentem. E saturação são cada vez mais óbvias. Hoje só tens duas conversas no táxi. Ou estão a discutir sobre a possibilidade de se tirar um visto, ou os cidadãos estão a discutir sobre a possibilidade de fazer qualquer negócio alternativo e funcional. E eu posso lhe dizer isso é prático. Eu tenho amigos que regressaram agora da Rússia e outros países. Foram nesses países, tinham ganho alguma bolsa de estudo. E estão mais de 2 anos de emprego. Não há nenhuma vontade particular dessas pessoas de estarem no lugares em que elas se encontram. É porque não há, de facto, a nível da política pública, estratégias funcionais de empregabilidade para as pessoas que foram levadas para fora, tanto, muito menos para as pessoas que estão a se formar aqui. Eu ia colocar essa questão do desemprego dito dali. Não vê no atual governo políticas públicas que levariam mais jovens a conseguir um emprego, quer por empresas, quer por meios próprios, por via do empreendedorismo? Bem, antes de responder essa questão, eu queria reforçar aqui a ideia de que nós apoiamos surgimentos de partidos políticos, porque em democracia é isso, e respeitamos quem vem com essa iniciativa. Agora, nós entendemos que, tendo em conta o nosso contexto, a prática ou a real política, nos remete à formatação de um movimento político popular. No entanto, o Higino dizia a questão da repressão. Se tivéssemos um governo democrático, não estaria preocupado com o surgimento de um movimento político, não é? O movimento popular, não podia perceber por que esse movimento surge. Agora, repressão, estamos cientes, e quem assim agir será responsabilizado e poderá se deparar com consequências. Além de que a legitimidade nas ações das populações em se revoltarem contra um governo que não traduza de facto os compromissos traçados no pleito eleitoral. Exatamente. Prometeu tanto, não resolveu nada, e é normal e é legítimo que o cidadão não resolveu nada. se reveia na nossa proposta. O Presidente da República não resolveu nada. Não resolveu. Estamos aqui a falar do desemprego. O Zola falou há pouco tempo de jovens que vieram à Rússia, não é? Saindo da Rússia para cá. Mas não são casos isolados. Não. Essa visão que tem de jovens desempregados é extensiva a todo o país, a todos os setores? Eu consultei o Instituto Nacional de Estatística, o INE. Vejam só a taxa de desemprego no país, 31,9%. Sim. E não há indicador que essa percentagem vai baixar. É porque estamos mesmo mal. Temos fontes de que o país não tem dinheiro. Essa gente dilapidou o dinheiro. Na presidência da República hoje até falta tinteiro. O Ministério das Finanças só está a pagar a dívida pública e o salário. Não se vê grandes investimentos. Não há financiamentos bancários. Por quê? Porque o país não tem dinheiro. Rebentaram o país, isso é um facto. Rebentaram, essa gente quebrou o país. E assumir não é um problema. Nós só precisamos assumir agora e conversar para consertar. Exatamente. Assim, se diz, diz o professor Carlos Amorim que quando tu recebes a responsabilidade de governar e você não consegue administrar a coisa pública, é simples, assuma e entrega, desenvolve. Nós não queremos acreditar que nesse quadrado todo de Angola não existam pessoas capazes, com capacidades acima do MPLA, para de facto desencadear uma governação com lisura e funcional. A nossa preocupação, é a funcionalidade da administração da coisa pública. O problema da Angola é a pessoalização do país. As pessoas aqui pessoalizaram e entendem que esse país é um elemento, uma propriedade privada. Temos que, de alguma forma, inserir no debate público a coletividade da responsabilidade da administração da coisa pública. Exatamente. Eu estou aqui, estive a ler aqui esse jornal Expansão. É assustador o que eu li nesse jornal. Dos 377 projetos, né, que foram adjudicados de forma direta, uma adjudicação direta, só dos 377 projetos que foram executados o ano passado, só 309 é que foram entregue de forma direta. E isso afasta a concorrência, a questão da transparência. Se você afasta a concorrência, como é que vamos ter um empresário, não é, com alguma capacidade para gerar emprego no mercado? Porque você está a afastar o empresário, estás a dar contratos a pessoas ligadas à sua família, amigos e a empresas do próprio presidente.
Isso é muito grave. Então, o João, que é empresário, que não Como é tem... que prova que essas empresas são do Presidente da República? Estão aqui. A Carrilho tem ligação do Presidente da República. Está uma Tapalo, grupo, entre outras. Isso é muito grave. Todos os contratos estão sendo centralizados a essas empresas. Então, o João que não tem, ou o Paulo que não tem amizade com o Presidente da República, onde é que vai encontrar contratos para, então, se manter no mercado econômico? Isso é muito grave. E é isso que está a aumentar o nível de desemprego no país. As empresas estão a fechar. O investidor estrangeiro não está a vir investir por vários fatores. Primeiro, você tens um país, o sistema de justiça é corrupto. Tens administradores para autorizar, não é, um espaço para um operador econômico explorar. Ele está a pedir para ser acionista, mesmo não tendo dinheiro para participar como acionista. Mas isso ainda continua? Isso... Continua. Há quem o diga que é do tempo das outras É mentira. A lei foi alterada, mas as práticas mantêm. Tens um país onde não há infraestrutura, não temos energia que possam suportar fábricas, indústrias. Não temos água. Alguém pode dizer que temos tanto rio. Ok, precisa se tratar a água para chegar ao consumidor final. Não temos vias de acesso. Qual é o empresário que vai vir investir em Angola? Vamos novamente, porque estamos a ficar sem tempo, temos de dar também aqui as últimas palavras, alguns minutos, digo, a Higino Kambanda. Higino também tem esta visão, não existem políticas públicas visadas pelo governo com vista a garantir empregabilidade à juventude. O microfone está desligado, mais uma vez. Eu penso que o desemprego em Angola é assustador, é assustador. Os jovens hoje vivem entre bater ficha, pensar em sair do país, quase que há pouco... Eu não percebi, disse os jovens preocupam-se? Em bater fichas, né, nos jogos de aposta, jogos de azar, fortuna no azar. Quase que há pouca esperança na governação, né? Os jovens não encontram o acolhimento necessário que devia vir dos entes públicos. Portanto, a questão do desemprego em Angola é assustador e, em termos de políticas públicas, penso que está a se falhar nesse sentido. Faz-se muito investimento. O crédito seria um caminho para este problema? Não percebi. O acesso ao crédito bancário para a juventude seria Sim, uma mas solução? o acesso ao crédito bancário em Angola também é um desafio. Por quê? Porque muitas vezes já se ensaiou isso e o que se viu é que a filiação partidária, a cor da camisola falou mais alto do que a cidadania. O bilhete de identidade ficou postergado e atendeu-se ao cartão de militante na atribuição desses créditos. Eu penso que seria um caminho e é visto assim a nível internacional como uma espécie de mágica na luta contra a pobreza extrema. Acredita-se que o acesso ao crédito seria uma facilidade viável em termos de mitigar os desafios, no desemprego. Mas eu creio que se faz pouco e a questão da militância partidária que tem ecoado mais, mas é a questão da definição de quem é a juventude angolana. Porque se não se definir efetivamente a juventude angolana como todos aqueles que efetivamente são jovens com identidade nacional, mas se priorizar o critério da militância e filiação partidária, efetivamente haverá sempre alguns fora do cenário e os benefícios serão sempre direcionados a algumas alas específicas. Eu penso que em termos de desemprego o país está num nível assustador, há muita pobreza em Angola e pobreza extrema. Vê-se que as pessoas limitam-se a negócios de subsistência, aquilo a prover pelo menos as refeições por dia, não se faz muito nesse sentido, há um indiferentismo de quem governa, prefere passar diante dessas pessoas com os lexos e o exibicionismo, quase que pouco se faz em termos de comprometimento com o país. E nesse sentido, quem governa deve ter esse coração, pensar que o poder é serviço, o poder é bem comum, o poder é interesse público, não olhar para a questão do poder como uma questão de enriquecimento pessoal, como já se disse aqui. Portanto, Angola está atrás. Vamos entrar para 1 minuto para cada um, porque estamos mesmo sem muito tempo. Vou passar aqui 1 minuto ao Zola Álvaro. Primeiro que as últimas considerações. Sim, primeiro é importante entender que esses senhores que governam... Vamos ser rigorosos. Sim, 1 minuto. Esses senhores que governam
Os governadores, ministros, secretários de Estado, presidentes têm que procurar emprego. Aquilo não é emprego, aquilo não é um lugar para residir a vida toda. Procura emprego, caros senhores. Isso é um cargo, uma responsabilidade que lhe foi conferida, simplesmente é para, de facto, gerir o interesse público, primeiro. Segundo, a juventude, nesse momento, só fala, eu como disse o colega Higino, só fala de bater ficha e tratar visto. É um problema muito grave. Terceiro, temos que, de facto, quebrar a hegemonia política. O MPLA está desde 1975 no poder, a UNITA também está desde 1975 a fazer oposição. Nós temos que cobrar isso. É importante que surjam outros partidos políticos, sim, mas que também surjam movimentos sociais e movimentos políticos, de facto, e funcionários que consigam, de alguma forma, mudar e influenciar a agenda nacional. Pois bem, dito dali, tem-se um minuto. Bem, para reforçar que, segundo os dados do próprio INE, né, diz que o setor que mais emprega hoje é o setor informal. O setor formal de hoje, nós sabemos, não há concurso na polícia, mas temos estado a receber relatos de que há uma empregabilidade de forma indireta, por indicação, não é? As pessoas precisam trabalhar, não há concurso público, mas há esquemas nas instituições, há indicações, filho do A ou B, tem espaço para o João, para o Pedro, não há emprego para os angolanos. É assustador que a inflação hoje está a bater aos 24,1%, é muito grave. Os produtos da cesta básica, os preços estão cada vez mais a aumentar, não é? A dívida pública hoje atingiu 84%. É assustador. Hoje temos uma dívida com a China que bate entre os 8 mil milhões de dólares. Como é que vai ser pago esse dinheiro? Onde é que foi esse dinheiro? É uma pergunta dito dali então, que vai ficar no ar porque não temos mais tempo. Apelamos aqui aos nossos jovens angolanos que confiem no movimento que está a surgir, está a ser muito bem estruturado. Nós não somos pessoas emocionadas, estamos a ordenar, estruturar e tem ramificações em todo o país e na diáspora. Ao momento oportuno, faremos a apresentação formal desse movimento político popular, que fará diferente daquilo que os partidos políticos estão acostumados a fazer. Higino Kambanda, também tem um minuto. Rigorosos um minuto. Sim, eu quero, na verdade, encorajar a iniciativa de surgimento de novos atores políticos, novas forças. Eu apelo a essa juventude que não encontra representação. Muitos jovens não militam, não estão nem no MPLA, não estão nem na UNITA. E esses que saírem à rua, nós acreditamos no Day After. O Day After é, depois de sair à rua, quem fica no poder? Então, nós acreditamos que haverá novas forças políticas para ocuparem esse Day After. Haverá necessidade de novos atores políticos pensarem um país com integridade. É um longo caminho, mas a iniciativa do novo partido nós apoiamos, a iniciativa de Luiz de Castro, estamos com ele e acreditamos que, nesse aspecto, o AMBO também está alinhado, Angola está alinhada e muita gente, muitos jovens acreditam num futuro promissor para Angola. Então, queremos ser a voz dos milhares de jovens que não encontram apoio nem representação nos partidos tradicionais.